Meu nome é João Amaro e essa é minha apresentação sobre o futuro da taxa Selic e a economia brasileira. Primeiramente, temos que observar o contexto geral. Assim, vemos uma desaceleração da economia global, a pandemia do coronavírus e corte de juros pelos bancos centrais de todo o mundo. Olhando para essa desaceleração, vemos que antes do coronavírus, o FMI já esperava um crescimento de 3,3% da economia global. Mas, com toda essa pandemia, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, espera um crescimento de apenas 2,9% da economia mundial. Seria o menor nível desde a crise de 2008. E é importante observar que os bancos centrais têm pouco espaço para estimular as economias por meio da queda de juros, visto que os juros já estão muito baixos. Olhando especificamente para a pandemia, vemos que é esperado uma perda de mais de $1 trilhão, segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, devido às preocupações sobre as cadeias de suprimento. E o Brasil, apesar de ser mais fechado, ou seja, observamos isso com uma razão entre as importações mais exportações pelo PIB, ele sente, porque o vírus, hoje com mais de 200 confirmados no país, ele afeta todo o consumo e sua cadeia. As pessoas ficam mais preocupadas com esse alerta geral, consomem menos, vão menos aos shoppings, fazem menos viagens. Setor de carros também fortemente afetado, então a economia sente, por mais que seja mais fechada. E ao olhar para os bancos centrais, vemos que já tem juros negativos em muitos países, como a Alemanha e Japão, que são grandes países. E os Estados Unidos acaba de anunciar um corte de mais de 100 pontos bases. Assim, sua taxa vai para quase zero, e fica entre 0 e 0,25%, como decidida pelo Fed recentemente. Temos que olhar também as implicações dos juros, como que ela afeta a economia. Ela tem um impacto direto na produtividade do país, na inflação e no câmbio. E temos que também olhar a relação com os ativos do mercado financeiro. Essa relação entre produtividade e a taxa de juros pode ser observada quando uma queda da taxa Selic, ela diminui o crédito, a taxa de crédito, aliás. Ou seja, você tem mais liquidez no mercado, mais moeda, e as pessoas consomem mais e tem mais investimento. Faz com que aumente essa produtividade. Em contrapartida, os juros ele tem que servir para segurar a inflação. Tem que ser um controle de inflação. Quanto maior a inflação, maior deve ser essa taxa de juros para conter os aumentos dos preços. E quanto ao câmbio, vemos uma relação inversamente proporcional, porque uma taxa menor de juros, vemos um real mais depreciado, então um câmbio maior. Isso porque os ativos, como o tesouro, os ativos mais seguros, eles depreciam sua rentabilidade e assim tem a saída do capital estrangeiro e o real deprecia e o câmbio aumenta. Temos que observar também uma pressão do mercado financeiro em cima do corte dessa taxa, visto que as bolsas, principalmente Bovespa, já caiu muito e as empresas vêm tendo grande depreciação do seu valor de mercado. Também devemos ressaltar o relatório Focus, que é elaborado semanalmente pelo Banco Central com a previsão de mais de 100 instituições financeiras. E como saiu hoje, eu já vou poder comentar algumas mudanças de perspectivas.
Primeiro, devemos olhar uma queda dessa taxa que antes era de 4,25 e agora é previsto para 3,75. Aqui em verde nós podemos ver, marcado em verde. Também podemos ver uma queda para a expectativa do PIB, do crescimento do PIB, que antes era de 1,99 e agora passou para 1,68. E o IPCA, que seria a inflação de 3,20, passou para 3,10. Olhando mais especificamente para essa próxima reunião do Copom, espera-se um corte de 0,25. Então a taxa iria para 4% em março. E em maio estaria em 3,75, com mais um corte de 0,25. Olhando os top 5, os economistas que mais acertam as previsões, vemos ainda uma posição mais drástica, mais radical, com uma taxa prevista em 2020 de 3,38, que antes era de 3,50. Assim, ao olhar para a economia brasileira, vemos uma forte pressão para a queda da taxa de juros diante de todo esse cenário. Uma pressão ainda maior no câmbio, mas que o Banco Central deveria aumentar o grau de intervenção no mercado de câmbio, segundo o economista-chefe da XP, Marcus Ross, com swaps, linha e à vista, para permitir que a Selic possa cair sem pressionar tanto o câmbio, que já está muito pressionado. Vemos também uma melhora dos ativos financeiros, porque com uma queda da taxa de juros, o tesouro se torna menos atrativo e as pessoas buscam outros investimentos, como o Ibovespa. E o aumento da produtividade, que, como já dito, essa queda na Selic diminui a taxa de crédito, então aumenta a liquidez, aumenta o crédito no mercado, mais crédito, maior o consumo e maior o investimento.